as narrativas em que a gente acredita, elas moldam as nossas atitudes, tanto em que os ensinamentos do Taylor funcionavam perfeitamente, onde você poderia ter simplesmente um capataz dando as ordens e fazendo os trabalhadores obedecer, que ia ficar tudo bem, o desempenho Ele chega em casa na década de 70, feliz da vida, o salário dele paga todos os produtos de consumo que ele quer ter, até porque naquela época não tinha tanta coisa assim, não tinha tanta variedade, né? Ele consegue viajar, quem sabe uma vez. Que há uma concorrência, principalmente nos países capitalistas, Sim. onde quem mantém sempre o mesmo processo morre, a inovação é fundamental. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Para você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, o programa já está no ar há 4 anos e semanalmente nós fazemos entrevistas onde são tratados diversos assuntos, sobretudo aqueles relacionados com tecnologia e gestão empresarial. O Ernesto, ele é fundador da Siga, cofundador da Microsiga e da TOTUS. E aqui vai um recado muito importante para você que precisa de um software de ERP. Atualmente o Ernesto toca o dia a dia na ERP Flex. A ERP Flex é a empresa do Ernesto em que está depositada toda a sua bagagem ao longo de 50 anos de experiência. Para obter mais informações sobre a ERP Flex, um software de ERP completo, robusto, moderno, que atende todas as necessidades do mercado, acesse erpflex.com.br. E no programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Márcia Esteves Agostinho. O tema da entrevista: Gestão, Inovação e Teoria da Complexidade. A Márcia também lançou um livro recentemente sobre como gerir uma empresa como um cientista. Acompanhe a entrevista agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Márcia Esteves Agostinho, que ela é escritora, engenheira, um monte de coisa. Escreve livros e ela vai nos falar sobre um tema, teoria da complexidade. Esse vai ser o tema, um dos temas que nós vamos conversar hoje. Márcia, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar, mas me explica primeiro o que te inspirou a aplicar a teoria da complexidade, né, nesse contexto da gestão. Você mexe muito com gestão empresarial. Então, aí a gente tem que voltar lá no início da minha carreira acadêmica e profissional, né? Eu sou engenheira química, por formação, mas logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar em grandes consultorias gerenciais, né? Fui para Andersen Consulting, depois Coopers & Lybrand. Então, eu, naquele momento, recém-formada, jovenzinha, 22 anos... Que são empresas de consultoria. De consultoria gerencial, as maiores do mundo na época, né? Mudaram os nomes hoje, enfim. E o que acontecia? A engenharia química, ela tem uma peculiaridade em comparação com algumas das outras engenharias, principalmente as mais típicas, como mecânica e civil. A engenharia química, ela lida com sistemas complexos, né? Até a própria... a gente aprende que não tem resposta óbvia para os problemas que a gente trata, isso na química. E nessa minha experiência em empresas de consultoria, eu também vi que não tinha resposta fácil. Não era o que o consultor queria, não era o que estava nos manuais. Quando chegava na empresa cliente, tudo era diferente. Enfim, e aí aquilo me causava uma certa... Qual é a emoção que eu posso descrever? Aflição. Aflição é ótimo. Uma aflição. E a aflição era tanta que um dia... naqueles momentos de avaliação de desempenho, né?
o sócio da empresa, da Andersen, me chamou para almoçar, que ele queria conversar comigo. E ele me sugeriu que eu que eu experimentasse a carreira acadêmica, porque ele via em mim essa aflição do porquê das coisas. Eu preciso saber o porquê. Não basta para mim saber o que funciona, eu preciso saber por que funciona e muitas vezes por que não funciona, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça isso era no início do ano, numa época que dava ainda para me inscrever para os programas, né, de mestrado, enfim. E aí eu voltei para a UFRJ, entrei para a COP para fazer mestrado em engenharia de produção. Estudar mais. Para estudar, para começar a estudar de verdade, né? E naquela época essa decisão era muito fácil, porque hoje uma pessoa com seus 20 e poucos anos, eu tenho filhos com 20 e poucos anos, as opções de emprego, né, de carreira, de início de carreira, são complicadas, porque os salários não eram como na minha época, mais de 30 anos atrás. Naquela época a gente conseguia, com o salário de um bom emprego, ter uma casa, ter família. Hoje eles não conseguem, infelizmente, né? Mas está mais difícil. Está mais difícil. Mas, para mim, e hoje a carreira acadêmica também é muito difícil de se manter, né, materialmente falando. Mas naquela época, para mim, foi muito fácil, porque a bolsa de mestrado, bolsa da COP, da CNPq e CAPES, era mais do que o meu salário como consultora sênior já. Eu falei, tá fácil tomar essa decisão, né? Ganho mais e vou fazer uma coisa que resolve a minha aflição, é para lá que eu vou. Apliquei e passei. Agora vamos dar um salto nessa conversa aí, né? Porque aí os anos foram passando, aí eu fiz o mestrado na COP, fiz o doutorado lá também em engenharia de produção, fui fazer doutorado de sanduíche na Inglaterra, e aí é que eu descobri a tal da complexidade, tá? Em termos teóricos, né? Eu fui para lá para estudar gestão em tempos turbulentos, né? Você já dominava o inglês, tudo? Não o ideal, né? Mas, enfim. Né? Mas o que eu estava buscando era como se faz quando a administração clássica, taylorista, não funciona, quando ela não dá resultados. Quando ela funciona, é maravilhoso, né? Agora, e quando não dá, né? Ou seja, quando a gente está num momento, um ambiente de muitas mudanças, muitas transformações, e aí eu fui seguindo essa palavra, turbulento. Essa era a minha pergunta de pesquisa, né? E aí eu cheguei na Inglaterra, tudo ia procurando turbulência, e aí eu cheguei, isso era 96. E aí eu cheguei na biblioteca da Universidade de Nottingham, eu encontrei um livrinho chamado Complexity. E ali não era um livro técnico, não era um livro científico, era um livro de divulgação científica. Mas ele tratava de gestão. Não, teoria da complexidade, porque aí, nesse processo, a minha pesquisa de tese era em modelo sueco de gestão, grupos semi-autônomos, porque o modelo japonês era o que estava em voga na época, né? Qualidade total, modelo japonês. Eu falei assim, tá bom, mas tem situações que isso não funciona, tem situações mais turbulentas que precisam de uma outra coisa. Aí eu comecei com o modelo sueco. Tanto é que eu fui à Suécia, nessa época, quando eu estava na Inglaterra, eu fiz uma visita técnica, um tour técnico, né, científico, pelas universidades suecas, participando de oficinas e fazendo palestras, conversando com as pessoas, né, num estilo bem grand tour, né, do século XVIII, né, enfim, conversando com pessoas que sabiam coisas que eu queria saber, né. E aí, nesse processo de descobrir outras formas menos convencionais de gerenciar a produção, eu fui buscando essa palavrinha, turbulência, que tinha a ver com o modelo sueco de gestão, de grupos semi-autônomos e tudo mais. E aí, nesse tal livrinho, Complexity,
que falava dessa ciência nascente, essa teoria da complexidade, que estava começando nos Estados Unidos e na França em paralelo, com abordagens diferentes e tudo, e começando na década de 80, então, quer dizer, na década de 90, estava começando a amadurecer alguma coisa, com alguns centros de pesquisas dedicados no mundo, e eu falei assim, é isso. Aí eu comecei a estudar isso, né? A minha tese de doutorado, então, do meu primeiro doutorado, foi a aplicação da complexidade às organizações. E daí veio um livro de 2003, chamado Complexidade e Organizações. Mas a administração de uma empresa, ela é complexa. Diante dos problemas que nós temos, cada tipo de empresa, a concorrência, o mercado, o produto, os colaboradores. Mas resume assim, para um empresário como eu, que meus filhos temos empresas, os mais variados tipos, qual que é o segredo da boa gestão? É o segredo do artista. É uma arte, não tem como dar uma receita, né? O Taylor, lá no final do século XIX, né, início do século XX, ele deu uma receita que funcionou maravilhosamente por pelo menos 100 anos. Né? Qual foi? A gente pega o trabalho, né, o processo, né, e estuda isso cientificamente. Porque antes do Taylor, era pura arte. As pessoas, os trabalhadores, que não eram exatamente trabalhadores, eram quase que artífices, dominavam como se faz uma caneca. Né? Só que fazer uma caneca daquele modo demorava muito e tinha problemas de qualidade, era meio complicado, não complexo. Aí o Taylor chega à conclusão que se eu conseguir fazer essa mesma caneca de uma forma mais metódica, seguindo o método científico, eu vou ganhar eficiência. Como? Porque eu vou fazer muito mais canecas com menos recursos. Em grandes quantidades. Ele descobre a economia de escala. Né? Foi exatamente quando começaram a surgir as grandes empresas. E aí a teoria de Taylor caiu bem. E por que caiu bem? Porque ele dizia o seguinte, numa época em que os Estados Unidos estava recebendo milhões de imigrantes europeus de diversas línguas, nenhum falava inglês, então você não podia simplesmente dar a instrução, faça uma caneca. Não ia nem conseguir comunicar isso. E essas pessoas não tinham a experiência de fazer o que fosse lá o produto necessário. Né? Então, qual foi a brilhante ideia dele? Vamos estudar como que um artífice faz uma caneca, vamos dividir isso em várias etapas, né? Aí a gente otimiza essas etapas e treina o operário para fazer exatamente aquilo pequenininho, partidinho, né? E depois fica em cima supervisionando para ver se ele está fazendo certo. Agora, para para tentar uma maneira disso funcionar sem grandes problemas, vamos remunerá-lo adequadamente, porque Taylor acreditava que as pessoas eram motivadas unicamente por dinheiro. Então, se é isso que motiva, vamos dar dinheiro. Né? E isso aí causou um efeito muito positivo que ajudou essas grandes empresas a se tornarem gigantes, que quando ele passava a pagar um salário, os empresários, né, a pagar um salário melhor para os trabalhadores, esses trabalhadores podiam acumular esse dinheiro, poupar e se tornar consumidores dos produtos que eles próprios produziam. Então, uma mão lava a outra. Né? E aí vem a mágica, né, da retroalimentação, né, do feedback positivo, consumo de massa, produção de massa, e aí a gente tem
essa economia exuberante que a gente tem. Exatamente o início da produção industrial, onde há uma produção em série, onde cada pessoa, depois com equipamentos cada vez mais modernos, faz uma pequena etapa, uma produção em série, em grandes quantidades, e com isso há um custo menor, o que possibilita ao público comprar, e aí se consegue fazer maiores quantidades, de uma forma mais econômica, e foi o processo, vamos dizer assim, de industrialização. Exato. Que realmente vingou, né? E que hoje até estamos aí diante de uma situação curiosa, porque a China está começando a mostrar que ela conhece mais, vamos dizer assim, do que os Estados Unidos nesse aspecto. O que você acha dessa briga entre China e Estados Unidos? Então, na universidade que eu estudei, porque depois que eu fiz toda uma carreira acadêmica, né, em engenharia de produção, gestão e tudo mais, e aos 50 anos eu voltei para os bancos escolares e fui fazer um doutorado em História das Emoções nos Estados Unidos. E acabei de defender a tese agora, e o que me chamou a atenção lá, na Universidade de Rochester, em Nova York, é o grande número de estudantes chineses. Né? Muito estudante chinês. Né? E o que a gente observa no comportamento coletivo deles, vamos dizer assim? Eles formam grandes grupos, né? Porque nós brasileiros nós nos misturamos com qualquer outra nacionalidade, né? Agora os chineses, até porque são muito numerosos, né? Eles formam um agregado, vamos dizer assim, tá? Que começa quase que aparentemente a ter vida própria, né? E com isso a impressão que me dá é que eles alimentam esse aprendizado, esse conhecimento, né? Então, é uma simbiose, né, que eles acabam tendo com o sistema universitário americano, né, que gera muita ciência, né? Mas os chineses, me parece que estão sabendo aproveitar isso muito bem, talvez melhor do que outras nacionalidades de estudantes, inclusive os americanos. E, com isso, eu concordo com a sua observação de que eles estão sabendo se adaptar melhor ao mundo atual, ao contexto dinâmico que a gente está vivendo. Eles são muito estudiosos, quer dizer, tem essa condição, ou essa vantagem de realmente estudarem bastante, se dedicarem e não se cansarem nunca de sempre estar evoluindo. Sim. O chinês, ele realmente tem essa característica, ele é muito perseverante. Já os americanos também são, mas não sei se a gente pode dizer que os brasileiros também são. Aí a gente pode ir desviando os assuntos aqui, porque isso me leva para uma outra reflexão, que é o tema da minha tese de doutorado, que também lida com complexidade, né? Em História das Emoções, que é nosso complexo de vira-lata. Tá? Eu estudei as raízes dessa nossa sensação de inferioridade e que muitas vezes nos paralisa, né? Tem gente até que diz que é por causa do clima, muito quente aqui. Mas, olha, sabe que às vezes eu até acho que isso faz sentido, porque ainda mais no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Trabalhar lá no verão é muito complicado. Mas o fato a dedicação, ela depende de uma série de fatores. Um deles, sim, é o conforto térmico, né? O conforto térmico é relevante. O conforto em termos de beleza ao redor. Você está num lugar bonito, você vai trabalhar melhor, né? Tem isso tudo, mas também tem um aspecto que a gente aprende, o aspecto cultural, seja pelo exemplo de outras pessoas, né, que a gente observa que se deram melhor na vida porque estudaram, né? Então, isso incentiva. Muito da educação, né? A educação dos pais, né? Quanto mais
enérgico eles forem, sem dúvida que vão criar pessoas mais dedicadas, mais, isso. que até talvez elas tenham um pouco de medo, né? Não, se eu não trabalhar direito, eu vou apanhar, né? E aí tem... Eu não acho que essa seja a melhor forma de educar, mas a gente poderia até entrar na questão dos estilos de educação. Mas o que eu observo tanto pela experiência, pela vivência no dia a dia, quanto pelo estudo, é que as narrativas em que a gente acredita, elas moldam as nossas atitudes, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, né? E uma coisa, voltando à questão da complexidade, uma coisa que me atrai muito no que eu chamo das ciências da complexidade no plural, porque eu coloco aí economia, psicologia, biologia, tudo isso são ciências que estudam coisas complexas, né? E uma coisa que eu acho muito intrigante é como é que uma coisa individual se transforma em uma coisa coletiva. A gente pode falar em inteligência individual e inteligência coletiva, né? Porque não basta você ter um grupo de pessoas muito inteligentes. Isso não vai fazer por exemplo, uma empresa mais inteligente, vamos dizer assim, né? Não basta você ter um grupo de alunos muito inteligentes que não vai garantir que aquela escola tenha um desempenho melhor. Existe algo nas relações. Agora vamos voltar ao Taylor, né, que eu me desviei lá atrás, né? O que essa teoria da complexidade ou as ciências da complexidade trazem de diferente e que podem somar ao que a gente aprendeu ao longo de mais de 100 anos com Taylor? Taylor focava nas partes, né? Ele focava nos trabalhadores, nas máquinas, nos processos, né? Nas coisas individualizadas. A teoria da complexidade, ela não abre mão desse conhecimento, só que ela soma a ele o conhecimento sobre as relações, a relação do trabalhador com a máquina, a relação entre os trabalhadores, a relação da máquina com uma tecnologia nova que chega em outra parte do mundo. Então, o olhar do cientista da complexidade é aquele que está interessado em como as coisas interagem entre si, mais do que as próprias coisas, mais do que somente as próprias coisas. E você coloca nos seus livros que a gente deve gerir como um cientista. E, normalmente, o gestor, ele é mais prático, né? Quer dizer, ele vai mais na bronca, na pressão, na compensação financeira. Quer dizer, em princípio, ele não usa, vamos dizer assim, uma ciência para fazer essa gestão dos trabalhadores. No que você recomendaria, por exemplo, a um gestor que tem lá uma quantidade enorme de colaboradores, né, numa tarefa até não muito complexa, mas que exige persuasão, que exige esforço, que exige que a pessoa realmente se dedique àquilo? Quais são os princípios que ele deve adotar? Bom, aí a gente precisa qualificar um pouco essas palavras, né? Se o trabalho é manual, é uma coisa. Se o trabalho manual, ou se o trabalho intelectual, é outra. Se o trabalho mesmo manual for realizado dentro de uma sociedade ou dentro de uma cultura onde o trabalho intelectual é que é valorizado, é diferente de uma cultura onde o trabalho manual é a única coisa que existe. Então, a gente tem que fazer tem que observar essas nuances, né? Porque vamos tomar o caso de um trabalhador eminentemente braçal. Tá? Ele não precisa, teoricamente, pensar sobre o que ele está fazendo, é só fazer exatamente como ele foi treinado. Né? Aí depende quase que dos músculos. Coloca o parafuso onde disseram que é para colocar, pega a caixa daqui e coloca ali, simples assim. Tá. Parece tudo muito bom, né? Paga-se bem para ele, em termos justos,
né? E vai tudo dar certo. Não deixa ele ficar doente também, porque senão ele não vai ter a força muscular para levar. Cuida da saúde dele, tudo vai funcionar muito bem. Sim, acho que sim, porque funcionou muito bem assim por mais de 100 anos. Você precisa tomar cuidado também com o físico dele, né? Isso. Porque ele precisa descansar. Precisa. E mesmo o trabalhador intelectual, no sentido de... O trabalhador... aliás, todos os trabalhadores precisam descansar, né? Tanto descanso físico quanto descanso mental, né? Então, se o empresário quer ter produtividade, tem que cuidar dessa parte, tá? Se bem que o físico, o descanso, dependendo, né, do trabalho, é mais frequente. São diferentes, né? Mas precisa estar atento a isso, de qualquer forma. Agora, o ponto que eu estava pensando é a transição entre um mundo em que os ensinamentos do Taylor funcionavam perfeitamente, onde você poderia ter simplesmente um capataz dando as ordens e fazendo os trabalhadores obedecerem, que ia ficar tudo bem, o desempenho da empresa ia ser mais do que contento, ia dar certo. E depois vem um tempo em que você nem tem mais esses trabalhadores braçais disponíveis, né? E também porque o seu processo não é mais braçal, você não precisa deles, porque você acrescentou, implantou tecnologias que não dependem mais desse trabalho braçal, ou trabalho burocrático também, que, num certo sentido, é quase um trabalho braçal, num certo sentido. Mas a minha preocupação é a transição na história, né? Que é aquele momento que a gente, no Brasil, passou mais ou menos entre a década de 80 e 2000, né? Eu estou botando 20 anos aí, que era uma época que a gente percebia que o taylorismo clássico não dava certo, né? Muitas greves, por exemplo. Greve é um indicador, né? Nos anos 80, quantas greves não tiveram, né? Muito problema de... A gente não estava nem ainda falando de problemas de saúde mental. A gente tinha muito LER, né? Lesão por esforço repetitivo, faltas ao trabalho devido a problemas de saúde laboral, né? A década de 80, 90, talvez entrando em 2000, isso era muito presente, né? E aí você começa a pensar, talvez a forma de gestão não tivesse dando conta das mudanças societais que estavam ocorrendo. Que mudanças são essas? Esse é o ponto que eu queria chegar. Aquele trabalhador, vamos considerar um trabalhador formal numa grande empresa, numa multinacional, numa estatal, com 20 anos de carreira, bem posicionado dentro, mas é um trabalhador braçal ou burocrático. Ele chega em casa, na década de 70, feliz da vida, o salário dele paga todos os produtos de consumo que ele quer ter, até porque naquela época não tinha tanta coisa assim, não tinha tanta variedade, né? Ele consegue viajar, quem sabe uma vez por ano, para a região praiana mais próxima ou para a serra, né, com a sua família, está feliz, né? Ele se sente satisfeito de poder sustentar a sua família. Então está tudo muito bem. Lá, 80, 90, 2000, esse mesmo trabalhador começa a ver que o salário dele já não paga as coisas que agora são valorizadas. Não é mais a viagem para a praia ou para a serra, agora tem que ir à Disney, né? Não é mais pagar o tênis, como é que era o nome? Bamba, o Quixute. Não, agora tem um monte de marca de tênis. Isso é fruto do marketing também. Exato. As necessidades foram ficando mais ricas, mais complexas nesse sentido, né? E aí começa uma insatisfação, né? Ao mesmo tempo, ele começa a observar que o vizinho dele, que não trabalha, não tem um trabalho como o dele, não trabalha braçalmente, ou
talvez não tenha nem carteira assinada, mas ele tem um tal de diploma. Ele se acha muito melhor do que o outro, né? Então, principalmente na década de 90 para 2000, o diploma de nível superior passou a ser um símbolo de status, né? Que quem não tivesse estava fadado ao fracasso para o resto da vida, né? Isso depois, hoje em dia, a gente vê que isso não se reflete no salário. Não é porque você tem diploma que o seu salário vai ser melhor do que aquele trabalhador braçal, principalmente quando o trabalhador é especializado, né? Então, começou a surgir um desconforto societal, né? Um desconforto na sociedade, entre os pares, entre pessoas da mesma classe social, na mesma vizinhança, do tipo, o que eu quero ser quando crescer? E aí os jovens já começam a se perguntar, poxa, para que eu vou fazer o que meu pai fez? O que acontece? Para olhar a gestão hoje, a gente não basta olhar para dentro da empresa. Tem que olhar para tudo que está à nossa volta no mundo todo, porque o mundo está muito interconectado. Então, uma moda que aparece do outro lado do mundo pode interferir com a percepção, com a satisfação do seu trabalhador aqui. E aí não adianta aumentar o salário dele, não adianta dar tais e tais benefícios, porque é alguma coisa simbólica que está faltando, tá? E aí, tá bom, Márcia, então o que você sugere? A gente desiste? Faz o quê, né? O que eu sugiro é dar uma chance para um novo olhar sobre os problemas, né? Quando eu falo gerir como um cientista, e principalmente cientista da complexidade, porque o cientista olha para os problemas perguntando o porquê das coisas, né? Ele está intrigado com aquilo, né? Ele não aceita que uma coisa seja assim simplesmente porque é. Deve ter uma explicação. Ele é curioso. É curioso. Então, mas vai atrás do conhecimento, mas de um conhecimento que se transforme em algo palpável, né? Tudo bem, o gestor é uma pessoa prática, precisa ser, porque senão, né? Agora, uma dosezinha do olhar científico pode ajudar a prática. Então, não é a ciência da Torre de Marfim que eu estou me referindo, é a ciência que a gente pode pegar emprestado da Torre de Marfim e colocar na prática do dia a dia da gestão. Então, você está dizendo que aquela pessoa que consegue descobrir uma atividade, um trabalho, uma função que o diferencia, que realmente dá um resultado mais valioso e que, por isso, ele vai ganhar mais, talvez até trabalhando menos, porque realmente ele foi o criador de uma novidade, né? Porque eu acho que uma palavra cai bem aí, é a novidade. A novidade que é? É uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes. Sim. Agora, não adianta ser uma novidade também que não leve nenhum fruto, que não dê nenhuma vantagem, que seja uma coisa... que não tenha benefício. Que não tenha nenhum benefício. Sim. Então, a pessoa que consegue, no seu trabalho, criar umas novidades, criar umas coisas que realmente atraem um consumidor, que atraem uma pessoa que vai adquirir o produto, faz com que ele possa, assim como o serviço, né? Se a pessoa faz um serviço diferenciado, e aí, às vezes, até numa profissão normal, por exemplo, um cabeleireiro, que consegue fazer um cabelo, nossa, que as pessoas realmente admiram. Sim. Esse vai ter mais sucesso. Então, sim. O que a gente pode dizer de todo esse trabalhador de como ele deve agir, de como você fala, gerir como um cientista, é realmente a pessoa ficar sempre pensando numa inovação, numa coisa nova, numa coisa prática, numa coisa que vai dar um benefício aos outros e com isso vai dar a ele mais sucesso e com isso mais recompensa. Às vezes, concordo exatamente com isso tudo, e acrescentando, às vezes a recompensa é simplesmente a satisfação. Às vezes só a satisfação. Um elogio. Às vezes, elogio. E aquela sensação, eu fiz a coisa certa, era o que precisava ser feito. Eu
trouxe um benefício para alguém, né? Isso é que é difícil de perceber, às vezes, no dia a dia, na rotina, né? Quando um outro aspecto do gerir como cientista, um outro aspecto que o cientista pode inspirar o gestor é o distanciamento. Às vezes a gente precisa dar um passinho atrás para poder ver a floresta inteira, porque a gente está tão envolvido com cada árvore, né? Então a gente precisa dar uma afastadinha. Agora, ter uma visão melhor. Como é que afasta? Não sei, cada um vai perceber como é que é a sua. Às vezes, para um empreendedor, por exemplo, afastar seja, sei lá, uma vez por semana, não aparecer no escritório e ver como é que a coisa acontece. Não sei, cada um vai entender a tradução. Você aceitaria que eu substituísse a frase gerar como um cientista por uma palavrinha que eu gosto muito? Qual? Inovar. Sim. Fazer diferente. Fazer de um jeito que nunca ninguém fez. Que, evidentemente, tem que ser melhor. Quer dizer, assim, se não inovar para pior, não adianta. Mas eu reparo isso muito nos meus colaboradores. Em todo trabalho, sempre tem uma forma de inovar, de fazer diferente. E aquele que consegue, nesse processo, inovar, melhorando, fazendo a coisa ficar mais rápida, mais eficiente, mais bonita, mais perfeita, esse realmente merece, vamos dizer assim, uma recompensa. Não vou aqui colocar, uma compensação. Não precisa ser uma remuneração, pode ser uma promoção, pode ser um elogio, às vezes, que basta para aquela pessoa. Sim. Mas eu acho que uma palavra realmente que casa bem aqui, que a gente podia deixar aqui para os nossos ouvintes como uma coisa que, na sociedade que vivemos, no modelo de trabalho e de empresas, em que há uma concorrência, principalmente nos países capitalistas, onde quem mantém sempre o mesmo processo morre, a inovação é fundamental. E isso, eu diria que nem sempre depende de a pessoa ter feito um curso superior. Exato, não precisa. É uma pessoa que tem imaginação. Está aberta, né? Tá aberta. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é à noite, quando eu vou dormir, a gente não deita na cama, fecha os olhos e dorme, né? A gente fica sempre naquele período lá de alguns minutos, às vezes até algumas horas, pensando no nada. Você está esperando dormir. Então, nesse momento, pessoal, aproveite para ligar aqui o seu, não sei qual seria a palavra, o seu imaginador. E tentar bolar um negócio novo, seja no seu trabalho, seja no relacionamento que você tem com sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, fazer alguma coisa nova. Porque tem uma frase até que também fala um pouco assim, a vida é monótona, a vida monótona estagna-se. Quer dizer, ela deixa de ter graça. Sim, é sempre uma coisa. E nós, seres humanos, como pessoas inteligentes, a gente sempre está querendo novidade, né? Uma coisa nova, e no trabalho. E isso eu acho que no seu livro, eu vou até aqui apresentar, onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Eu acho que o jeito mais fácil é na Amazon, né? Porque a Amazon, os seus espectadores de todo o Brasil podem conseguir muito facilmente. Mas as maiores livrarias também têm o livro disponível. Bom, pessoal, gerir como um cientista. Né? O título já é também bem provocativo e leva mais ou menos aquilo que a gente conversou aqui. Márcia Esteves Agostinho. Você encontra isso em qualquer livraria, como ela falou. Bom, hoje achar livro é só pesquisar na internet. Você está escrevendo outro livro, você falou? Eu tenho outro livro saindo nos próximos meses, onde eu tenho esse olhar da complexidade, mas sobre as emoções historicamente desenvolvidas. Eu vou falar sobre saudade. Sobre saudade? Olha aí, é um tema bem interessante também. Porque todos nós temos saudades, mas sempre dos bons momentos. Dos maus momentos eu não tenho saudade. Não precisamos deles, né? Esses a gente precisa esquecer. Ou
usar como aprendizado, né? Quem quiser me acompanhar, saber um pouco mais sobre o que eu ando estudando, sobre o que eu ando escrevendo, tem um Instagram, que é @mestevesphd, de Márcia Esteves, né? mestevesphd, e no LinkedIn, Márcia Esteves Agostinho. E qualquer hora... No YouTube você não tem nada? No YouTube eu ainda não tenho. Então, olha, ainda não me aventurei no YouTube. Eu te recomendo, porque eu acho que esses que você falou são interessantes, mas o YouTube, ele tem uma vantagem que ele apresenta, quando você entra no YouTube, os temas separados por assunto, às vezes por autor, você pode selecionar. Então, realmente, ele trata todo esse conhecimento que ele tem como se fosse realmente uma biblioteca. Você tem acesso, e são vídeos excelentes, são não tão curtos também, são de 30, 40, 50 minutos. Dá para desenvolver o raciocínio, né? Dá para desenvolver. Então, é bem interessante. Boa dica. Entra no YouTube. Vou fazer isso. Eu vou te dar 3 presentes. Ai, que delícia. O 4, né? Ela vai ganhar também uma caneca. É muito bom isso. Então, é um livrinho parecido com esse seu, que até enquanto você dá aqui um recado para os teus leitores, gerir como um cientista, eu dou aqui dicas de como chegar lá. Então, também é uma coleção de conselhos que eu procuro dar para as pessoas, que é trabalhar, se dar bem com os outros, viver feliz, tal. Então, você vai gostar muito da leitura. Muitíssimo obrigada. Vou ler com muito carinho. Que a gente escreveu, eu e minha irmã, em homenagem ao meu pai. Ele era fotógrafo, fazia fotos daqui de São Paulo, de Santos e do Rio de Janeiro. Então, nós, quando ele faleceu, colecionamos todas essas fotos, pegamos essas fotos que estavam armazenadas. E aqui você vai ter imagens da cidade, principalmente de São Paulo, que você vai gostar muito, ainda mais você que não é nativa daqui, né? Só que é da década de 60. Ai, que delícia. Lindo, 50. Lindo. Ai, muitíssimo obrigada. E o terceiro livrinho que eu vou te dar, mas antes eu vou fazer uma pergunta. Você faz diário? Já fiz. Parou de fazer? Devo voltar, né? Deve voltar. E vai voltar com esse livrinho. Esse livrinho é um diário. É hoje. Que tem aqui bastante páginas. Normalmente, um desses aqui você pode escrever durante uns 2, 3, 4 anos. E depois, quando terminar, pega outro livrinho semelhante a esse. Mas a gente está dando esse livro de presente com essa recomendação de fazer um diário. Pessoal, fazer um diário, quando você ficar velho, é a coisa mais interessante, porque você começa a ler coisas do seu passado e você tinha esquecido, então você recorda. E escreva somente os fatos interessantes, senão você não vai aguentar ler de tão chato que vai ser. Então, um caderninho desse aqui, que tem umas 100 páginas, mas é pequeno, tem que durar pelo menos 5 anos. Porque você só vai escrever por dia. Você vai escrever 3, 4 linhas, a não ser que seja um dia muito movimentado. Então, na verdade, esse aqui é o caderno de exercício desse. Exatamente. Não é isso? Que caderno maravilha. Do dia a dia. Que maravilha. Que vai contando sua vida. Márcia, muito obrigado. Realmente foi uma conversa super interessante. E a gente concluiu o seguinte: gestão não é para qualquer um. Não é. E eu gosto de falar aqui, aliás, eu gosto de pensar a gestão pela raiz da palavra. Em português, né? Gestar, o ato falho. Gerir vem de gerer em latim, que é a mesma origem de gestar, de gestação. Então, gerir é criar um ambiente para que as coisas e as pessoas floresçam. Né? Olha, é uma relação que eu não tinha notado até agora. Gerir é bem importante, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço, tudo de bom.